Me chamo Camila Andrade. Tenho 36 anos. Sou major do Exército Brasileiro. Talvez, para quem me vê de uniforme ou lê meu nome em manchetes discretas sobre missões internacionais, pareça que minha vida é feita de respeito, disciplina e reconhecimento. O que poucos sabem é que a farda não me protege de tudo, principalmente das armas silenciosas da minha própria família. Cresci ouvindo que mulher pode tudo, desde que não atrapalhe o brilho dos homens da casa. Eu fui a que nunca precisou de ajuda para subir em árvore ou trocar pneu. A que fazia questão de pagar a própria conta, de tirar a maior nota, de não baixar a cabeça diante de injustiça. Isso, para minha mãe, era motivo de orgulho oculto. Para meu pai, um desafio constante ao qual ele nunca soube responder com amor, só com silêncio, indiferença ou sarcasmo. Domingo passado, era aniversário do meu irmão mais velho. Fui convidada com o mesmo entusiasmo protocolar de sempre. Vem, vai ser legal! Mas já aprendi a ler o subtexto do convite. Venha, mas não fale muito sobre o que você faz. Não roube o foco. Não lembre que é a única mulher da mesa com cargo de liderança. Cheguei cedo, levei uma torta de limão porque minha mãe adora, e fiquei sentada na ponta da mesa. Como sempre, senti o cheiro do assado, ouvi o barulho das latas de cerveja, as vozes misturadas, e respirei fundo para me blindar da sensação de ser visita no próprio sangue. Os olhares de lado, os sorrisos de canto, as perguntas que nunca vêm de verdade. Só ali, em volta da mesa grande, é que percebo o quanto a minha presença incomoda. Como se minha trajetória desafiasse o roteiro pré-escrito de filha obediente, mulher recatada, irmã decorativa. A conversa seguiu previsível. Futebol, política, lembranças de infância. Toda vez que tentava entrar, alguém mudava de assunto ou fingia não ouvir. Ri de algumas piadas, mas tudo soava distante, filtrado por uma camada de gelo entre eu e os outros. Até que, sem aviso, meu pai resolveu dar aquele brinde de família. Levantou o copo, bateu a colher na taça, olhou para mim e disparou. A Camila aí, nossa major, que vive dizendo que mulher pode ser o que quiser, mas nunca conseguiu fazer nada direito. Fracasso fardado, é isso que é. Podia ter feito como sua irmã, casado, tido filhos, seguido a vida normal. Mas não, preferiu brincar de soldadinho. O silêncio caiu pesado, só cortado por alguns risos abafados, olhares constrangidos, meu irmão rindo abertamente, minha cunhada desviando os olhos. A vergonha me queimou por dentro, mas não dei a eles o espetáculo da reação. Senti o gosto metálico da humilhação subindo, como se engolisse um prego enferrujado. Por fora, continuei fria, firme. Até sorri um pouco, como quem já decorou a coreografia da rejeição. Ninguém me defendeu. Minha mãe abaixou a cabeça, mexendo o café. Meu sobrinho ficou olhando para o celular. Naquele instante, entendi que ali eu nunca seria vista como Camila. Mulher, major, pessoa. Só um erro incômodo. Uma lembrança de que fui além do que esperavam. E pagaria caro por isso. Naquele mesmo almoço, entre a sobremesa e os sorrisos de fachada, decidi que não haveria mais chance para quem me jogou no fundo da mesa. Saí de lá mais leve do que entrei, embora ninguém notasse. O verdadeiro corte não foi de voz, nem de grito. Foi no silêncio do que não direi mais, no espaço que deixarei vazio. Porque se na família sou fracasso fardado, fora dela sou a major Camila Andrade. E eles, por mais que tentem, nunca vão apagar as medalhas que carrego na alma, nem o peso do que sou capaz de construir sozinha. E foi assim que, naquela mesa de domingo, começou a última batalha que eles jamais verão chegar. Saí da casa dos meus pais sem olhar para trás. Meu nome é Camila Andrade, tenho 36 anos, major do Exército Brasileiro, e naquele domingo fui tratada como se nada disso tivesse qualquer valor. A cena do almoço repetia na minha mente como uma marcha forçada, vozes atravessadas, risadas abafadas, frases afiadas cortando meu orgulho a cada garfada. Quando meu pai me chamou de fracasso fardado, senti algo dentro de mim morrer. Mas o que nasceu no mesmo instante foi a certeza de que, a partir dali, eu não pediria mais espaço, nem mendigaria respeito. Cheguei em casa e comecei meu ritual de desaparecimento. Silenciei o grupo da família, aquele mesmo que só servia para a troca de correntes e cobranças. Bloqueei ligações do meu pai, da minha mãe, dos irmãos
e até dos primos mais próximos. Respondi mensagens de parabéns atrasados ou perguntas sobre minha rotina com frases automáticas, sem emoção, até que todos entendessem que, dali para frente, eu seria ausência. Recusei todos os convites para aniversários, jantares e datas comemorativas, inclusive o Natal, o único dia em que, tradicionalmente, faziam questão de posar para foto comigo só para manter as aparências. Nas redes sociais, sumi como quem apaga rastros em território hostil. Arquivei fotos, troquei senhas, fechei perfis temporariamente. Os colegas mais atentos perceberam e perguntaram, mas para eles inventei trabalho extra, missões de última hora, qualquer desculpa que poupasse explicações sobre a ferida aberta dentro de casa. Me dediquei integralmente ao serviço, mergulhei em operações e relatórios, busquei abrigo no respeito dos colegas, onde minha patente e minha história eram reconhecidas sem sarcasmo. O vazio começou a pesar rápido. Nos primeiros dias, vieram mensagens perguntando se eu estava magoada, tentando amenizar o que foi dito no almoço. Fingi não ver. Depois, surgiram convites insistentes para reuniões familiares, enviados por tios e tias que, por educação, não ousaram questionar a decisão do meu pai em público, mas agora sentiam falta da minha presença. Recusei um a um, sempre de modo polido, mantendo a compostura militar que aprendi a vida inteira. Ninguém sabia ainda, mas aquele silêncio era só o primeiro sinal da retaliação. A ausência de Camila, a filha, a irmã, a prima, a neta, não era mais um drama de momento. Era o início de uma resposta calculada, fria, onde o respeito seria resgatado centímetro por centímetro. E assim, enquanto a família seguia fingindo normalidade e empurrando a poeira para debaixo do tapete, eu respirava fundo e aguardava. Sabia que, em breve, sentiriam o peso do vazio que deixei, porque respeito, diferente de sangue, não se herda. Se conquista, se perde, e quando negado, vira ausência que nunca mais volta a ocupar seu lugar. 2 dias depois do corte, a notícia chegou como um estrondo abafado, primeiro sussurrada em grupos de WhatsApp, depois estampada em portais locais e logo circulando em rádios e televisão regional. Meu pai, empresário conhecido na cidade, foi envolvido num escândalo judicial de grandes proporções, suspeita de fraude em licitações, lavagem de dinheiro e até denúncia anônima de corrupção. Não foi apenas a empresa, mas o sobrenome Andrade inteiro que virou alvo de manchetes, memes e especulação de vizinhança. Os amigos de bar sumiram, os antigos aliados fingiam não ver as mensagens dele, e os advogados de confiança, aqueles mesmos que batiam no ombro nas festas de família, não atenderam mais o telefone. O que antes era uma casa cheia de risos e conversas, agora se tornara um bunker de portas trancadas, cortinas sempre fechadas, e um silêncio de dar medo. Minha mãe chorava pelos cantos. Os irmãos discutiam baixinho tentando entender o que havia acontecido, mas todos, sem exceção, evitavam falar meu nome. Até o cachorro parecia mais arredio, sentindo a tensão no ar. Os jornais especulavam o valor do desvio. Traziam detalhes de contratos antigos, entrevistas com funcionários demitidos e fotos antigas do meu pai sorrindo em solenidades públicas. O escândalo crescia de hora em hora. Com a exposição vieram os bloqueios bancários, apreensão de bens. O escritório foi lacrado e carros de polícia passaram a rondar a casa como se o perigo morasse ali. Os sócios desapareceram, os clientes sumiram e até os parentes mais próximos, que dias antes validavam o discurso de que militar não é profissão de mulher, agora evitavam a família Andrade, preocupados com o próprio nome. Em meio ao caos, as ligações começaram. Primeiro da minha mãe, depois dos meus irmãos, sempre com o mesmo tom de pânico velado, sempre caindo na caixa postal. Mensagens desesperadas se acumulavam no WhatsApp, todas ignoradas. Não havia resposta, porque o silêncio já era minha resposta. No fim do segundo dia, veio a ligação do próprio. Pela primeira vez, o tom não era de deboche nem de autoridade. Do outro lado, a voz do homem que sempre me tratou como menina de farda, agora tremia. Camila, só você pode me ajudar. Ele sabia. Sabia dos contatos que construí, dos amigos em Brasília, do respeito que conquistei entre promotores, juízes, coronéis e generais.
Sabia que bastaria um pedido, uma orientação, um simples "deixa comigo", para que portas se abrissem. Mas ali, ouvindo a voz de alguém que nunca respeitou quem eu era, entendi que cada humilhação, cada piada, cada desprezo vivido à mesa de domingo agora cobrava juros altíssimos. O escândalo para ele foi um terremoto. Para mim, foi só o início do acerto de contas. E enquanto a cidade inteira começava a esquecer o nome do empresário honrado e a lembrar só do réu humilhado, eu seguia com meu silêncio. Meu pai sempre disse que orgulho é coisa de homem. Descobriu, tarde demais, que frieza às vezes também é. Quando desliguei o telefone na cara do meu pai, quase pude ouvir o eco do silêncio do outro lado, como se a casa grande da nossa família tivesse encolhido de repente, sufocada pelo peso de tudo aquilo que sempre foi dito, insinuado, repetido entre risos e olhares atravessados. Não foi fácil. Eu não desliguei como quem sente prazer em ferir, mas como quem, pela primeira vez, se permite ser fiel ao que sentiu durante anos. A dor do desprezo, da piada fácil, da frase atravessada, tudo aquilo agora voltava como uma onda lenta, pesada, impossível de conter. Nas horas seguintes, minha mãe tentou contato mais de uma dezena de vezes. As mensagens no WhatsApp não paravam de chegar. Textos longos, áudios chorosos, pedidos de perdão mal ensaiados, promessas de mudança que soavam mais como desespero do que como arrependimento real. Meus irmãos se revezavam. Um tentava usar o argumento da família. A gente sempre foi unido. Outro partia para chantagem emocional, lembrando dos natais, das viagens, dos pequenos favores que eu deveria pagar de volta agora. Até minha avó, que raramente se metia, enviou uma foto antiga minha em uniforme, pequena ainda, ao lado do meu pai sorrindo. Era uma tentativa desesperada de me trazer para perto pela memória, pela culpa, pelo sangue. Só que culpa e sangue, eu aprendi, não preenchem ausência de respeito. A cada nova mensagem, minha decisão se tornava mais firme. Não era apenas a justiça do mundo que estava em jogo, mas a justiça interna, aquela que ninguém vê. Eu podia até sentir um nó na garganta, um aperto no peito quando ouvia minha mãe soluçando, mas nenhum desses sentimentos era mais forte do que o cansaço. Cansaço de sempre precisar provar que ser mulher e militar não era motivo de vergonha. Cansaço de precisar ser exemplo de resiliência para uma família que só valorizava o que podia ser exibido nos almoços de domingo, mas desprezava tudo o que era conquista silenciosa, suor escondido sob farda. Na tarde do terceiro dia, quando as notícias sobre o processo do meu pai começaram a ganhar corpo, o telefone tocou novamente. Dessa vez eu atendi, já prevendo a humilhação. Do outro lado, a voz dele, antes firme, agora trêmula, quase infantil, buscava as palavras certas. Camila, eu sei que não fui o pai que você queria, mas você sabe que família é tudo que temos. Eu preciso de você, filha. Só você pode me salvar agora. Por um segundo, hesitei. Vi na minha mente a imagem dele, um homem que construiu tudo do zero, agora desmoronando. Vi o olhar dele sobre mim quando entrei na escola militar, aquele olhar misto de vergonha e desapontamento, como se eu fosse uma excentricidade a ser escondida dos vizinhos. Lembrei do dia da minha formatura, quando ele me abraçou frio, e depois cochichou para minha mãe que esperava que eu logo cansasse dessa palhaçada de ser mulher soldado. Tudo isso veio à tona, enquanto ele esperava do outro lado da linha, talvez sentindo que seu apelo emocional era tudo que lhe restava. Minha resposta foi calculada, glacial. Pai, nesse momento, estou ocupada com questões mais urgentes. Espero que consiga resolver. Não houve raiva na minha voz, nem grito, nem rancor. Apenas a mesma frieza que senti tantas vezes vinda dele. Ouvi o silêncio crescer, e então o suspiro dele. Antes que ele pudesse falar mais alguma coisa, desliguei. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. O escândalo foi para o noticiário nacional. O nome Andrade já não era mais símbolo de respeito, e sim de vergonha pública. Os advogados, aqueles mesmos que se diziam amigos da família, começaram a cobrar adiantado ou simplesmente a não atender. A empresa que meu pai dirigia com tanto orgulho perdeu contratos, parceiros sumiram, funcionários começaram a se demitir e até os vizinhos passaram a cruzar a rua para evitar cumprimentar minha mãe ou meus irmãos.
No grupo da família, o silêncio era absoluto. Ninguém sabia como agir, e todos esperavam secretamente que eu fosse ceder. Mas cada nova mensagem ignorada era como uma resposta em letras garrafais. Não vou mais servir de ponte para quem só enxergou em mim um degrau. Uma noite, recebi a visita inesperada de um dos meus tios, aquele que sempre foi o mais moderado da família. Ele veio até meu apartamento, trouxe uma garrafa de vinho barato e tentou conversar. Contou histórias do meu pai menino, das dificuldades que enfrentou, do orgulho que sentiu no começo da minha carreira, mesmo que nunca tenha dito. Pediu, com voz cansada, que eu ajudasse, que desse só uma orientação, que fizesse um contato, algo pequeno, só para mostrar que a família ainda tinha força. Olhei nos olhos dele e disse pausadamente que ninguém é obrigado a colher o que não plantou, que para mim, aquela história de que família é tudo não faz sentido quando a família é o primeiro lugar onde você aprende a se diminuir. Depois daquela noite, as tentativas de contato diminuíram. Minha mãe sumiu das redes sociais. Meus irmãos se fecharam em silêncio. Meu pai, soube por conhecidos, passou a evitar sair de casa. Uma vez, encontrei com uma ex-funcionária dele no mercado, e ela me disse: "A senhora está certa. Sempre trataram a senhora como se não fosse nada. Agora todo mundo vê quem realmente tem valor." Aquilo não me trouxe alegria, mas uma calma profunda, quase anestésica. Pela primeira vez, senti que não estava devolvendo a dor, mas apenas deixando que ela seguisse seu curso natural. No fundo, sabia que aquele era só o começo do que ainda estava por vir. E mesmo sabendo que eu poderia, com um simples telefonema, reverter o destino do meu pai, escolhi não fazer nada. Às vezes, o silêncio é a justiça mais honesta que existe. Foram necessários apenas alguns dias para que a vida do meu pai e de toda a família Andrade começasse a se desintegrar em tempo real, quase como se o universo tivesse decidido devolver, centavo por centavo, cada centímetro da arrogância com que fui tratada durante anos. E o mais devastador era assistir de longe, sem intervir, vendo a engrenagem do desastre girar de forma tão previsível quanto cruel. O escândalo, que começou tímido, restrito a comentários de vizinhos e pequenas notas em blogs locais, rapidamente tomou proporções que ninguém ali teria imaginado. Bastou uma reportagem mais agressiva em um portal grande para os bancos começarem a agir, os antigos parceiros de negócio sumirem, e os advogados famosos, outrora vistos em festas e aniversários de família, simplesmente deixarem de atender. As primeiras consequências foram financeiras, mas doeram mais fundo porque mostraram o quanto aquele nome de família, tão vangloriado nos almoços de domingo, não significava mais nada diante da opinião pública e da justiça. Meus irmãos, acostumados a uma vida confortável, de repentina viram-se sem os cartões de crédito do pai, com o acesso ao apartamento de luxo bloqueado por ordem judicial, e cada conta da empresa passou a ser alvo de auditoria. Era como se um a um os pilares que sustentavam aquela ilusão de superioridade fossem retirados sem aviso. Chegavam a me enviar mensagens indiretas, links de reportagens, áudios curtos de puro desespero, tentando me cutucar pelo senso de responsabilidade. Mas eu ignorava. E cada notificação silenciosa no celular era quase como um lembrete de que o silêncio ali era justiça. O próprio telefone do meu pai virou uma bomba relógio. Começou recebendo ligações de sócios indignados, depois ameaças de ex-funcionários, logo em seguida cobranças, bloqueios e, por fim, o constrangimento de ouvir de um gerente de banco que a conta principal estava congelada, que não havia acesso sequer ao saldo do mês, quanto mais ao patrimônio inteiro. O apartamento de praia, que durante anos fora cenário de festas onde eu era tolerada como figurante, foi um dos primeiros a ser colocado como garantia judicial. Vi a foto do imóvel em uma reportagem, entre outros bens bloqueados, e foi impossível não lembrar das vezes em que ouvi, sentada naquele sofá, que militar não precisa de luxo, basta farda. Agora, aquele luxo sumia sem nem passar por minhas mãos. O colapso era também moral. A empresa, que sempre foi tratada como extensão do ego do meu pai, perdeu contratos importantes. Clientes antigos deixaram de atender ligações, amigos próximos fingiram não ver as mensagens. E, curiosamente, as reportagens começaram a citar minha trajetória em paralelo. Filha do empresário investigado, Major Camila Andrade é referência em missões internacionais de paz.
No início, eram apenas notas de rodapé. Com o tempo, ganharam destaque, mostrando que a figura antes desprezada se tornava agora símbolo de dignidade para fora dos muros familiares. Vi familiares distantes tentando se reaproximar, como se a minha reputação pudesse servir de manto para proteger do frio repentino da ruína. Em casa, o clima virou de guerra fria para a tempestade aberta. Os meus irmãos passaram a trocar acusações, a culpar uns aos outros pela queda, a sugerir em grupos privados que a culpa era minha por não intervir. Minha mãe, consumida pelo desespero, chegou ao cúmulo de me mandar uma mensagem longa, cheia de erros, entrecortada por áudios chorosos, dizendo que eu era egoísta, que sempre me importei só com a carreira, que agora a família precisava de mim. Mas, dessa vez, nada disso me tocou. Não porque eu não sentisse o peso daquela dor coletiva, mas porque finalmente entendia que justiça não é vingança. É apenas o efeito inevitável de anos de indiferença. Pessoas que um dia ocuparam lugares de honra na mesa de domingo agora faziam fila no banco, tentavam negociar dívidas, enfrentavam a humilhação pública de ter nomes expostos nas listas de inadimplentes, nas colunas sociais que antes só celebravam casamentos e promoções. Os amigos sumiam, os vizinhos cochichavam, e a vergonha da família Andrade se tornava espetáculo público. Eu, por minha vez, seguia em silêncio. Ia trabalhar, mantinha minha rotina militar, recebia parabéns por relatórios bem feitos, era elogiada nos corredores e, vez ou outra, recebia ligações de jornalistas, mas nunca cedia a nenhum pedido para falar mal do meu pai. Meu silêncio era a minha maior resposta. E, no fundo, o que mais me impressionava era perceber o quanto eles, meu pai, meus irmãos, minha mãe, pareciam mais abalados com a minha ausência do que com o próprio escândalo. Não havia revanche, só o reflexo fiel daquilo que cada um plantou. Se no passado faltou respeito, agora o preço era cobrado em prestações impiedosas. Uma empresa a menos, um imóvel perdido, um amigo que some, um nome que deixa de abrir portas e passa a fechá-las. O telefone tocava cada vez menos, e o último áudio que escutei foi do meu pai. Uma respiração pesada, uma frase solta, um pedido de desculpa entalado que nunca foi dito por inteiro. E eu, do outro lado, desliguei o celular, respirei fundo e agradeci em silêncio. Porque, enfim, a ruína não era minha, era só deles. Se a ruína financeira veio como um vendaval que arrancou portas e janelas do orgulho da minha família, o que veio depois foi ainda mais silencioso, lento e devastador. A partir do momento em que a notícia do escândalo do meu pai passou da editoria de economia para o noticiário policial, a palavra Andrade deixou de ser sinônimo de respeito no bairro e nos círculos onde o sobrenome abria portas. Bastaram alguns dias para que os cumprimentos na rua se transformassem em olhares de desconfiança ou em pequenos cochichos mal disfarçados nos corredores do supermercado. Meu irmão passou a sair de casa cedo e voltar tarde, visivelmente abatido, evitando vizinhos e velhos conhecidos. Minha mãe se trancou em casa, parou de frequentar a igreja e trocou o sorriso fácil pela expressão dura de quem sente vergonha até da própria sombra. No grupo do condomínio, começaram a circular links de reportagens e memes maldosos, sempre em tom de "não é da nossa conta, mas..." E cada vez que uma matéria sobre a operação caía na timeline dos vizinhos, meu telefone recebia mais uma enxurrada de tentativas de contato. Parentes distantes, que antes só lembravam dos Andrade para festas e jantares, sumiram. E amigos de infância, aqueles que juravam lealdade nos churrascos de domingo, agora atravessavam a rua ao me ver de farda, ou inventavam compromissos para não ter que olhar nos olhos de ninguém da minha família. O nome que meu pai tanto fez questão de proteger virou senha para portas se fecharem. Convites para festas e eventos simplesmente deixaram de chegar. Minha mãe comentou, num dos poucos áudios que enviei sem resposta, que a última vez que alguém da família foi chamado para um batizado ou casamento já fazia meses, e de repente começaram a me enxergar. Aquelas reportagens que usavam o nome do meu pai agora passaram a me citar como filha que fez carreira própria, militar que superou o preconceito, major premiada por ações internacionais. Meu perfil nas redes sociais, que por anos serviu de motivo de deboche nos almoços, agora era compartilhado como exemplo de superação, mesmo que ninguém ali tivesse coragem de me marcar.
Pessoas do passado tentaram reaproximação. Um antigo colega de faculdade me enviou mensagem dizendo que eu era inspiração, que sentia orgulho de ter estudado comigo. O mesmo colega que certa vez disse que mulher militar é só enfeite. Tive vontade de responder, mas deixei todos no vácuo. Meu silêncio era o único discurso possível. O mesmo silêncio que naquela casa grande passou a pesar como chumbo. Dentro da própria família, as tensões explodiram de vez. Meu irmão chegou a discutir com minha mãe na frente de todo mundo, dizendo que ela deveria ter insistido para eu ajudar, que era obrigação minha limpar o nome do pai. Ela, cansada, só chorava, e a culpa circulava entre eles como uma herança maldita, que ninguém queria, mas todos alimentavam. O grupo de WhatsApp virou campo de batalha, cheio de indiretas, cobranças e tentativas fracassadas de me colocar no centro do problema. Mas eu não voltaria. Não mais. Nessa mesma época, começou a circular em grupos de militares uma matéria especial sobre minha trajetória. Era uma entrevista longa, cheia de detalhes sobre a infância, as barreiras dentro do exército, as medalhas e missões de risco em que fui citada. O repórter perguntou sobre minha família, e pela primeira vez, falei apenas de mim, dos meus valores, do sentido de pertencimento que encontrei no serviço militar, sem citar nomes, sem relembrar mágoas, só com a clareza de quem sabe que família pode ser escolhida. Recebi convites para palestras, mentorias, entrevistas. Me tornei exemplo não por causa da ruína do meu pai, mas por tudo o que conquistei apesar dela. E foi aí que os verdadeiros aliados começaram a aparecer. Antigas colegas de turma, mulheres que já sofreram o mesmo desprezo silencioso, vieram até mim para dizer que minha postura as dava força. Uma sargento que nunca tive amizade confessou, com os olhos marejados, que finalmente teve coragem de denunciar um superior abusivo porque viu minha história no jornal. Ouvi relatos de meninas que queriam seguir carreira militar e usaram meu nome como argumento diante de pais machistas. Cada mensagem dessas era um pedaço de justiça restaurada, uma forma de mostrar para o mundo, e principalmente para mim, que minha existência não era um fracasso, era resistência. Enquanto isso, o nome do meu pai continuava a circular nos rodapés de jornal, agora como exemplo negativo, e a cada vez que um contrato era rompido ou uma foto dele circulava em grupos de WhatsApp com alguma piada cruel, minha decisão só se reforçava. Eles estavam sentindo, dia após dia, o que significa ser ignorado, descartado, desacreditado. Sentiam o ostracismo, a vergonha, a exclusão, tudo aquilo que, por anos, foi meu fardo solitário. Agora, o fardo era deles, e eu, pela primeira vez, sentia leveza. Leveza de quem finalmente entendeu que justiça nem sempre precisa de barulho. Basta o silêncio e o tempo para fazer tudo o que precisa ser feito. O que restava da dignidade do meu pai parecia ter sido esmagado pelo peso do próprio orgulho, mas foi só quando ele percebeu o tamanho do abismo à sua frente que veio a tentativa mais desesperada e teatral. O cenário foi montado sem que eu sequer tivesse a chance de evitar. Numa manhã abafada de segunda-feira, quando o quartel estava em polvorosa com a visita de uma delegação estrangeira, recebi o aviso de que havia um senhor aguardando por mim no portão principal. Não precisei perguntar quem era. Meu sobrenome ainda fazia o porteiro hesitar antes de me entregar o recado. Quando cheguei, encontrei meu pai parado, fisionomia gasta, os olhos fundos e as mãos inquietas, segurando um envelope amassado. A notícia do escândalo já não era novidade para ninguém ali, mas a presença dele no quartel, diante dos meus pares, dos meus superiores, dos soldados e até dos seguranças civis, era um espetáculo tão constrangedor quanto definitivo. Ele tentou sorrir, mas tudo que conseguiu foi um esboço de quem já não sabe se pede ajuda ou perdão. O silêncio se impôs como uma ordem. Um corredor invisível de olhares e cochichos se formou entre as pessoas que passavam. Meu pai me chamou pelo apelido de infância, coisa que nunca fazia em público. E começou um discurso ensaiado, a voz trêmula. Falou sobre os erros, sobre a vergonha que sentia, sobre a dureza da vida, sobre como nunca soube lidar com uma filha diferente das outras. Disse que precisava de mim, não como Major Camila Andrade, mas como filha. Pediu desculpas pelo almoço, pelas palavras ditas,
pelas vezes em que diminuiu minha trajetória. Por um instante, o tempo pareceu congelar. Todo o ranço, toda a mágoa, todas as feridas abertas latejando juntas sob o olhar de uma plateia atônita. Eu, ali fardada, mantive a postura, coluna ereta, olhar fixo. Não houve escândalo, não houve voz alta. Esperei que ele terminasse, e então, diante de todos, respondi do modo mais protocolar possível. Lamento pelo senhor, mas neste momento não posso me envolver. Assuntos pessoais não são tratados em ambiente militar. As palavras saíram limpas, duras, pesadas. Não era um teatro. Era a exposição final de quem sempre apostou na humilhação e agora só podia colher o próprio vexame. Meu pai abaixou os olhos. Pareceu menor do que nunca, a mão que segurava o envelope tremendo visivelmente. Ninguém ali teve coragem de intervir. Até os superiores, geralmente ágeis para quebrar o gelo com um comentário espirituoso, se limitaram a respeitar o silêncio. Ele insistiu, tentou segurar meu braço, mas bastou um gesto meu para que o sargento da guarda se aproximasse, pronto para garantir que a hierarquia fosse mantida. Meu pai recuou, não por medo, mas por perceber que ali, naquele ambiente onde tanto me desautorizou em nome de uma masculinidade podre, quem ditava as regras era eu. Ele olhou ao redor, notou que não havia mais aliados, só testemunhas, e talvez tenha entendido, no último segundo, o quanto é cruel pedir compaixão depois de uma vida inteira negando respeito. Saiu dali cabisbaixo, o envelope ainda na mão, sem sequer olhar para trás. A cena, claro, repercutiu em todos os círculos possíveis. Soldados cochicharam nos alojamentos, oficiais comentaram no refeitório. Boatos chegaram até a imprensa local, que adorou o detalhe. Pai pede perdão à filha major no quartel, e é ignorado. Amigos e colegas me procuraram, alguns parabenizando, outros perguntando como eu consegui ser tão firme. Recebi mensagens de mulheres que já haviam vivido algo parecido, não com pais em escândalos públicos, mas com famílias que só reconhecem valor quando a queda é inevitável. Para mim, aquela manhã foi o ponto sem volta. Não precisei gritar, não precisei agredir. A justiça era o próprio silêncio, a postura, a recusa fria. Aquilo que tantos confundem com vingança é, na verdade, a reparação mais justa que se pode conceder a quem nunca soube dar amor. O peso do próprio desprezo devolvido à altura. O quartel voltou à rotina depois de alguns dias, mas aquela cena ficou marcada. Sempre que cruzava algum corredor, um ou outro olhar se desviava por respeito ou curiosidade, mas todos entenderam. Não existe hierarquia maior do que a dignidade restaurada. E eu, mais do que nunca, entendi que perdão, quando não há arrependimento verdadeiro, só serve para perpetuar o ciclo de quem sempre nos quis menores. Meu pai seguiu seu caminho, agora com menos aliados e com o peso de um silêncio que finalmente tinha aprendido a ouvir. E eu, pela primeira vez, não carregava mais o fardo de ser o fracasso fardado. Agora, esse título ele podia guardar para si. Depois daquele episódio no quartel, era como se a poeira tivesse baixado apenas para revelar os escombros de tudo que meu pai acreditava ser sólido. Respeito cego dos vizinhos, admiração automática dos parentes, a certeza de que jamais seria questionado, de que sempre teria alguém para limpar suas próprias sujeiras. Enquanto isso, minha rotina seguia, aparentemente inalterada, mas com uma clareza que só quem já atravessou um campo minado de decepções familiares consegue sentir. As manhãs começaram a trazer um tipo novo de silêncio, não mais dolorido, mas fértil. Um espaço onde minha voz, finalmente, não era abafada por julgamentos ou sarcasmos. Fui retomando pequenas rotinas com o rigor de quem sabe que cada detalhe, por menor que seja, é ato de resistência. Organizar relatórios, corrigir instruções, treinar soldados, visitar projetos sociais do exército, tudo era feito com a consciência exata de que ali, naquele universo de disciplina e desafio, cada conquista minha era real, registrada, reconhecida, diferente do teatro frio das reuniões de família. Foi no auge desse novo ciclo que chegou a notícia. Eu havia sido indicada para receber a Medalha do Mérito Militar, uma das maiores honrarias do Exército Brasileiro. A cerimônia,
marcada para dali a 3 semanas, seria transmitida pela TV Nacional e acompanhada presencialmente por comandantes de diversas regiões, políticos locais, representantes de projetos comunitários e colegas de farda. Por alguns instantes, pensei em recusar, um impulso quase automático de quem cresceu aprendendo a diminuir os próprios méritos, para não ser alvo de inveja, para não provocar mais humilhação em casa. Mas havia algo em mim agora que não permitia mais esse tipo de fuga. Aceitei. O dia da cerimônia amanheceu com uma chuva fina, daquele tipo que deixa o ar pesado e os cheiros mais vivos. O quartel estava tomado por uma movimentação diferente. Câmeras instaladas, jornalistas aguardando na entrada, colegas ajeitando uniformes com um zelo incomum. Quando cheguei, fui recebida com sorrisos e cumprimentos discretos, mas sinceros, de soldados, sargentos e oficiais. Não faltaram abraços silenciosos, aqueles que dizem: "A gente viu o que você passou", sem precisar de palavras. O auditório lotou cedo, as luzes fortes iluminando o palco onde, por anos, assisti outros serem homenageados enquanto eu ocupava o fundo da sala, às vezes invisível até para os fotógrafos. Desta vez, era meu nome que ecoava no microfone, lido com firmeza pelo comandante-geral. Major Camila Andrade, por sua trajetória irretocável, exemplo de liderança, resiliência e ética em todas as esferas. Cada palavra parecia uma resposta para todo sarcasmo, todo olhar de desdém, cada frase do tipo "militar não é coisa para mulher", que ouvi ao longo da vida. Caminhei até o palco sentindo o peso do uniforme, mas também a leveza de quem, pela primeira vez, se sente exatamente no lugar certo. A medalha foi presa à minha farda com solenidade. O comandante apertou minha mão, fez um gesto sutil de respeito e pediu licença para um breve discurso. O Exército, assim como o Brasil, precisa de pessoas que saibam manter a dignidade quando o mundo insiste em negar. Major Camila é o exemplo vivo do que significa honrar a farda, não só no campo de batalha, mas dentro de casa, nos corredores da injustiça e diante do silêncio dos que nunca quiseram ouvir. O auditório irrompeu em aplausos longos, não de cortesia, mas de reconhecimento sincero. Meu discurso foi breve. A voz firme, o olhar erguido. Escolhi não citar minha família nem os episódios recentes. Falei de justiça, resiliência, da importância de nunca se calar diante do desrespeito e de como, às vezes, a melhor resposta é o exemplo público, não a revanche privada. Ao descer do palco, senti um alívio quase físico. Lá fora, uma equipe de TV me aguardava para uma breve entrevista. Perguntei se poderiam, por favor, focar nos projetos de mentorias para jovens mulheres que estávamos lançando, pois sabia que naquele momento minha história já inspirava muito mais do que qualquer escândalo doméstico. Horas depois, ainda de farda, recebi dezenas de mensagens, de colegas, soldados, comandantes de outras cidades, mulheres desconhecidas contando suas histórias de superação. E também, claro, mensagens silenciosas dos parentes, uma ligação não atendida do meu pai, emojis frios em um grupo de família, tentativas de contato que, agora, já não tinham o poder de ferir. Minha imagem, estampada nas manchetes, era o oposto do que ele dissera na mesa de domingo. Pela primeira vez, o nome Camila Andrade não vinha acompanhado de desprezo, mas de orgulho nacional. Eu não era mais o fracasso fardado. Eu era oficialmente a voz e o rosto de uma vitória que ninguém, nunca mais, conseguiria apagar. Na manhã seguinte à cerimônia, a chuva já havia cessado, mas o clima ainda era de ressaca emocional. Eu estava sentada na varanda de casa, uniforme impecável, café esfriando na xícara, tentando absorver tudo o que tinha acontecido no dia anterior. O brilho das luzes, o calor dos aplausos, o peso leve da medalha recém-conquistada. Não era felicidade comum. Era a paz densa de quem enfim encontra o próprio lugar no mundo depois de tantas tentativas frustradas de pertencer onde não havia espaço. O celular vibrava de hora em hora. No início, eram felicitações de colegas e desconhecidos, pessoas agradecendo por ter coragem de mostrar que mulheres também podem comandar, vencer, servir e sobreviver ao próprio sangue. Depois, vieram as mensagens curtas, repetidas, de alguns parentes distantes.
Parabéns, prima. Vi você na TV. Não havia menção ao passado, nem ao motivo pelo qual meu nome agora circulava por todo o Brasil. Eram apenas migalhas de orgulho tardio, jogadas para ver se eu ainda buscava aprovação. Mas a ligação que me tirou da letargia foi, como sempre, a do meu pai. O nome dele acendeu na tela como um aviso de tempestade. Respirei fundo. Ignorei. Nova ligação. Depois uma mensagem de texto, depois outra. Enfim, abri o áudio. A voz dele, antes sempre cheia de autoridade e desprezo, agora soava frágil, trêmula, carregada de uma humildade que nunca imaginei presenciar. Filha, por favor, me escuta. Eu sei que errei, sei que falei o que não devia, mas você é a única que pode me ajudar agora. Eu preciso de você. Por favor, não me deixa sozinho. O advogado me abandonou, o promotor não atende, ninguém quer se envolver. Eu te imploro, Camila, não faz isso comigo. Ouvi o áudio inteiro sem pausar, sem tremer. Era impossível não lembrar de todas as vezes em que procurei ajuda, consolo ou, ao menos, um pouco de respeito dele. E recebi só frases de corte, silêncios forçados, portas fechadas. A voz que agora me pedia socorro era a mesma que me mandou calar, que me chamou de fracasso fardado na frente de todos, que ensinou aos outros que o valor de uma filha está no papel que ela aceita representar. Eu era útil até o momento em que meu brilho não ameaçava a autoridade dele. E agora, o mundo estava vendo o oposto. Demorei horas para responder. Saí de casa, fui caminhar entre as árvores do bairro, repassando mentalmente tudo o que poderia dizer. Não era sobre vingança. Não era sobre ver meu pai sofrer. Era sobre justiça, sobre devolver a ele o peso exato das escolhas feitas em nome do próprio orgulho. Enquanto caminhava, lembrei de todas as vezes em que fiquei do lado de fora da roda de conversa, de como os amigos dele zombavam, de como parentes me olhavam como se eu fosse uma aberração, uma vergonha. Lembrei das manhãs em que chorei no banheiro para não mostrar fraqueza, das noites em que dormi com a farda na cadeira, como escudo contra o desprezo que me cercava. Voltei para casa, tomei banho, coloquei o uniforme novo, sentei à mesa e escrevi uma resposta curta, formal, protocolar, como quem assina um documento militar. Pai, todos nós fazemos escolhas. O senhor fez as suas, e agora precisa lidar com as consequências. Não posso, e não vou, intervir. Espero que um dia entenda o quanto sua ausência e seu desprezo custaram. Me respeite à distância. Enviei. Sem ponto de exclamação, sem lágrima, sem desculpa. Era uma frase devolvida, a mesma frieza que recebi, agora devolvida na mesma moeda. Não houve resposta imediata, só aquele vácuo absoluto, um silêncio que não dói, mas ensina. Senti o peso da decisão, mas não me arrependi. A lição precisava ser completa. Pela primeira vez, meu pai, que sempre achou que controle e afeto eram a mesma coisa, estava sozinho diante do próprio abismo. E eu, finalmente, estava inteira, não por vê-lo cair, mas por me recusar a ser arrastada junto. Enquanto o dia terminava, novas mensagens começaram a chegar. Parentes, amigos de infância, até vizinhos tentando interceder. Todos queriam saber se eu não podia dar uma segunda chance, ajudar a família, ser a filha boa e compreensiva. Cada recado era um lembrete cruel de que, para muitos, o perdão feminino ainda é visto como obrigação, não como escolha. Deixei todos sem resposta. A noite caiu e, pela primeira vez, dormi sem culpa. Sabia que, naquele mesmo momento, meu pai experimentava a solidão que ele próprio plantou. Eu, do meu lado, finalmente era dona do meu tempo, da minha paz, da minha história. E a vida, como sempre, seguia em frente. Sem plateia, sem aplausos, sem necessidade de provar nada a ninguém. Foram necessários muitos anos, muitos silêncios e muitos cortes para que eu compreendesse o verdadeiro sentido de justiça. O que começou como um grito abafado de indignação naquela mesa de domingo foi ganhando novas camadas de significado a cada escolha difícil, a cada não pronunciado, a cada laço familiar cortado com a precisão de quem manuseia bisturi. Não por prazer, mas por sobrevivência. Quando finalmente o nome da família Andrade virou manchete nos jornais,
e meu rosto estampou capas de revistas como símbolo de integridade militar, entendi que havia algo maior do que a vingança possível, algo mais importante do que assistir à queda de quem me diminuiu. Eu podia, enfim, escolher o que fazer com o espaço deixado pela ausência deles. Minha rotina mudou. O exército me abriu portas para mentorias de jovens mulheres, projetos sociais com meninas que sonham em ser oficiais, iniciativas em escolas públicas do interior. Cada palestra, cada abraço tímido de quem se enxerga em mim, era como restaurar uma parte da minha própria história. Aquela que tentaram apagar no grito, mas que sobreviveu porque nunca fui só o que diziam que eu era. Em cada encontro, fazia questão de mostrar que força não nasce do ódio, mas da decisão diária de seguir em frente mesmo quando tudo convida ao retrocesso. Falei sobre escolhas, sobre o peso de cada palavra dita por quem deveria proteger, sobre como o abandono, quando bem digerido, vira um terreno fértil para recomeçar. As homenagens se acumularam, mas eu aprendi a não precisar delas. O respeito dos soldados e colegas, os bilhetes anônimos de agradecimento, as mensagens de jovens oficiais dizendo que minha trajetória abriu caminhos, tornaram-se, pouco a pouco, o verdadeiro legado. Não se tratava mais de provar nada para meu pai, nem para aqueles que me aplaudiram por obrigação na plateia de eventos familiares. Meu trabalho, minhas conquistas e meu silêncio diante do drama deles falavam mais alto do que qualquer resposta. Meu pai, ao fim de tudo, restou na sombra do próprio orgulho. Sei que ainda tentou, nos últimos dias antes do processo final se aproximar, não mais por arrogância, mas por um pedido silencioso de perdão. Nunca precisei ouvi-lo em voz alta. Entendi, pelo tom das cartas e das poucas mensagens, que havia enfim reconhecido o preço das escolhas. Não guardei rancor, mas também não ofereci retorno. Preferi deixar que a vida, com sua precisão infalível, ensinasse o que minha presença já não tinha mais obrigação de ensinar. E assim, minha história seguiu. Não virei símbolo de vingança, mas de justiça. A justiça que existe quando a gente se recusa a perpetuar o ciclo de humilhação, quando devolve ao mundo e a si mesma aquilo que gostaria de ter recebido. Respeito. Meu nome, por muito tempo motivo de chacota entre parentes, agora é referência entre quem entende o que custa conquistar dignidade em um ambiente onde ninguém torce por você. No fundo, não há vitória mais plena do que essa. Olho para trás e vejo, não sem dor, mas com serenidade, que o verdadeiro fracasso é de quem nunca soube valorizar quem estava ao lado. E o maior prêmio que a vida pode dar a quem sobrevive à exclusão é transformar ferida em exemplo, solidão em comunidade, dor em caminho para outras não precisarem sangrar sozinhas. Essa é minha vitória. E dessa vez, ninguém pode me tirar.